Bom dia. Vamos conversar com o senador Ilvício Guimarães, líder do Podemos, e audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Ilvício, o que o senhor espera dessa reunião com o presidente do Banco Central? O que o senhor espera em relação aos juros? O senhor que é do meio econômico, do meio industrial, o que o senhor espera ouvir do presidente do Banco Central hoje? Olha, o que eu mais espero é que o presidente do Banco Central seja bem didático e explique claramente a todos os senadores que estão na CAI o que é um regime de metas, o que significa esse tripé: câmbio flutuante, metas de inflação e meta fiscal. Nós não falamos no Brasil na meta fiscal, nós não falamos em superávit primário. E nós esquecemos o nosso passado recente. Por exemplo, o presidente Lula, quando foi eleito em 2003, ele tinha como ministro da Economia o Palocci e presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Ele elevou os juros já no mês de maio para 27% ao ano, ou seja, o dobro do que é hoje. E ele manteve os juros maiores do que 13,75 durante 4 anos, até o final de 2006. E naquela época o PT, nem ninguém reclamava dos juros altos. Aliás, o único que reclamava era José de Alencar, que era o vice-presidente da República, que brigava todo dia porque dizia que o juro era alto e o Lula dava risada e não fazia nada. Por que eles brigam tanto hoje? Porque eles não querem ter meta fiscal. Naquele tempo, com a herança bendita que o Lula recebeu do Fernando Henrique, ele chegou a fazer superávit primário equivalente a 3% do PIB. A meta fiscal era cumprida de sobra. Com isso ele ganhou a confiança do mercado. Todo mundo passou a acreditar que o Brasil teria condições de pagar a sua dívida. O dólar caiu de 4 e pouco, foi para menos de 2. Então veja que o problema não está nos juros. O Banco Central tem a obrigação de erguer os juros para que a inflação não saia de controle. Esse tripé, esse regime de metas, a Argentina abandonou. Achou que podia gastar o que quisesse. Está com inflação de mais de 100% ao ano. A Turquia abandonou. Veja o que está acontecendo com a Turquia. Está pior do que a Argentina. Eu não quero que o Brasil vá por esse caminho. Enquanto a inflação for alta, o juro tem que ficar alto. Se nós não controlarmos a inflação, será o caos. Os mais velhos sabem o que significa a inflação de mais de 100% ao ano. Nós já vivemos isso aqui no Brasil. Então eu espero que o presidente do Banco Central hoje explique isso aos parlamentares, explique isso sobretudo ao PT, que o que ele tem que fazer é apresentar um arcabouço fiscal sério, que garanta superávit fiscal, que tenha penalidade se o superávit fiscal não for cumprido. Isso é que vai fazer o juro abaixar. Não adianta ficar fazendo política e negando o passado do próprio PT, que manteve os juros muito mais altos do que isso durante 4 anos e no segundo governo Lula também manteve juros altos. O juro só veio abaixar mesmo no governo Temer, depois da Dilma ainda. Então é isso que eu espero, uma aula. Ele sabe, ele conhece a economia, espero que ele tenha didática para explicar para todo mundo. Você acha que a conjuntura internacional também, o preço das commodities também influenciou para que o primeiro mandato do Lula fosse bem sucedido? Não tenho a menor dúvida disso. Veja, eu acho que um país é um país e as circunstâncias que ele está envolvido. Eu vi esses dias o Lula fazendo um discurso para empresários brasileiros e portugueses no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Foi ontem. Uma tristeza. A sensação que me dá é que um homem que já não existe quer voltar para um lugar que já não existe. Ou seja, o Brasil de hoje é completamente do Brasil de 20 anos atrás. Aquele tempo ele podia dizer e falar certas coisas. Ele continua dizendo e falando as mesmas coisas 20 anos depois. Só que a água passou, os tempos mudaram. A realidade do mundo e a realidade do Brasil é outra. E parece que eles não se deram conta disso. A impressão que me dá é que o Lula acha que pode gastar muito, que tem recursos infindáveis, que vai dar juros subsidiados, que vai criar de novo campeões brasileiros da indústria, como fez, com o Joesley Batistas e outros. Mas isso passou.
Isso foi uma época lá atrás, de 20 anos. Hoje a política teria que ser outra, teria que ser de encolher o Estado, teria que ser de privatizar estatais deficitárias, teria que ser de cortar despesas. Temos mais de 3 meses de governo. Eu não ouvi nenhuma vez o Lula ou o Haddad falar em economizar. Não ouvi nenhuma vez eles falarem em fazer economia. Nós estamos num caminho muito ruim em termos de economia. Uma tentativa de volta a um passado que é impossível. É como eu querer que os meus cabelos fiquem pretos de novo, sabe? Não vai acontecer mais, já passou. Agora a realidade é outra. E eles não estão se dando conta dessa realidade. A opinião do senador Iovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado. Do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.